O governo federal apresentou hoje ao Congresso a previsão de orçamento para os próximos 4 anos. Para o ano que vem, o documento indica um déficit de 30 bilhões de reais nas contas públicas, ou seja, a arrecadação não cobriria todas as despesas. A meta para o ano que vem é de um salário mínimo de R$ 865, um aumento de 8,5%. E a expectativa é de que a inflação fique em 5,4%. Depois de entregar o texto com as previsões do orçamento federal para o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, os ministros do Planejamento e da Fazenda atravessaram a rua e deram detalhes das duas propostas numa entrevista coletiva no Palácio do Planalto. O primeiro projeto, o Plano Plurianual, define metas para os próximos 4 anos. A previsão do governo é fechar este ano com um PIB negativo de 1,8%, alta de 0,2% no ano que vem e de 2,5% no fim de 2019. Em relação à inflação, ela chegaria a 9,25% no fim deste ano, 5,4% no ano que vem e 4,5% em 2019. Já o salário mínimo, hoje em R$ 788, subiria para R$ 865 no ano que vem e atingiria R$ 1.020 em 2019. No segundo projeto, que trata do orçamento para o ano que vem, o governo reconhece um déficit de 30 bilhões e meio de reais, o equivalente a 0,5% do PIB, e sugere medidas como novas concessões à iniciativa privada e o aumento de alguns impostos. Por exemplo, computadores, tablets e smartphones não teriam mais benefícios nas alíquotas de PIS, COFINS. Tributos de bebidas quentes, como destilados e vinhos, também devem ser revistos, assim como o IOF sobre operações de crédito do BNDES. Pelas contas da equipe econômica, as medidas devem gerar 48 bilhões e meio de reais. Sobre uma possível recriação da CPMF, o imposto do cheque, os dois disseram que a prioridade neste momento é melhorar a gestão pública. Eles também enfatizaram que a ordem é completar obras em andamento e só depois pensar em novos investimentos. Tem mais de 1,5 milhão de unidades em construção do Minha Casa Minha Vida 2, tem obras em ferrovias, tem obras em rodovias, tem obras em aeroportos, tem obras em mobilidade urbana e em saneamento. Então, reduzir restos a pagar, completar o que está em andamento e iniciar projetos novos, somente se esses projetos forem compatíveis com a nossa disponibilidade de recursos. No Congresso, a repercussão foi imediata. Para tirar o país da crise, precisa que o Congresso Nacional, junto com a Comissão de Orçamento, discuta os dados que foram colocados e ajude a elaborar um orçamento realista. O Congresso Nacional vai fazer o que for possível para fazermos a reforma do Estado, para cortarmos despesa, para melhorarmos o ambiente de negócios e de investimento. O que for possível, nós vamos fazer. E vamos ouvir o comentário de Luiz Nassif sobre a proposta de orçamento do governo. Olha, a rigor, esse déficit primário aí de 0,5 ponto percentual do PIB não é nenhum drama. Sempre que a economia cai, que o PIB cai, a receita fiscal cai mais que proporcionalmente. Então é natural que isso ocorra. Só para dar um exemplo para vocês, aí você tem a questão do déficit primário, o cálculo primário, que é receita menos despesa, excluindo juros. Você tem o cálculo nominal, que é receita, despesa e juros. Só a conta de juros vai pesar 7,5% do PIB, está pesando 7,5%. Então um déficit primário de 0,5 ponto percentual, a rigor, não significa muita coisa. A questão é o caminho, até que ponto, quando que você vai ter uma recuperação da economia. Então, se o Banco Central e a Fazenda insistirem em cortar gastos, você tem duas alternativas, ou aumenta impostos ou corta mais gastos aí para manter, digamos, o equilíbrio primário aí. Se for cortar mais gastos, o que nós vamos ter é o seguinte, é o desmantelamento aí da rede de inovação, de toda a política científico-tecnológica, afetando políticas sociais, um conjunto de fatores muito complicado aí. Você tem a alternativa de aqueles aumentos em cima de bens de consumo que fazem mal para a saúde, por exemplo, bebida e cigarros. Isso é um ponto que todo no governo, no tempo do Delfim, sempre que havia um problema fiscal, o Dornelles aumentava por aí. Hoje eu não sei qual é o poder de influência da Ambev e das empresas de cigarros sobre este governo, mas seria um caminho, outro caminho aí. Mas uma alternativa que eu acho que está sendo pensada é o seguinte,
nos dê um imposto provisório, o CPMF, durante um período determinado, com regras determinadas, em troca de uma reforma fiscal. Agora, se for pegar o quadro atual, que é um quadro de exceção, de queda do nível de atividade, para cortar despesas obrigatórias, afetando saúde, educação e políticas sociais, daí realmente você passa a ter um problema político dos mais sérios.